Hey, started out rocking Batman with the geeks with me. All of them talk my bad ass, still ain't listen. Não é tão glamouroso como parece, né? Isso é guerra. Porque no final estamos todos a lutar pelas mesmas coisas. Estamos todos a lutar pelas mesmas posições e todo mundo quer chegar onde tu também queres chegar. Então é sobre estratégia, é sobre visão periférica, é sobre tunnel vision. Propósito nos sustenta quando a motivação acaba, né? Quem vive para algo maior aguenta mais a dor. A vida em si já é difícil, né? Tudo aquilo que nós formos a fazer, independentemente daquilo que é a nossa escolha de vida, de objetivos, de visão para o nosso futuro, ao longo do caminho haverão batalhas, sairás ferido, vai doer e vai doer bastante. Mas é muito mais fácil sustentar a dor do processo quando aquela dor ou aquele objetivo está alinhado a um propósito maior. O propósito nos sustenta quando a motivação desaparece. Well, bem-vindos ao último vídeo do ano. Já agora, Feliz Natal a todos. Espero que tenham passado bem com os vossos familiares, com pessoas que vocês amam, e também desejar um próspero ano novo, um feliz 2026, que tudo aquilo que não conseguimos alcançar em 2025 seja alcançado em 2026. Afinal, é este o propósito deste vídeo, como já puderam ver nas redes sociais e aqui no título do vídeo. Eu vou deixar aqui neste vídeo 7 leis e princípios para um 2026 próspero, para um ano novo próspero, né? Sempre que chega a essa altura do ano, no Natal principalmente, né, nas últimas semanas, nos últimos dias do ano, é aquele período em que começamos a fazer todos uma introspecção, né, de como é que foi o meu 2025, como é que foi este ano, onde é que falhei, mas o mais importante de tudo, começamos a nos preparar para um próspero ano novo, né? É esse sempre o tema, esse sempre o lema, um próspero ano novo. Apesar que dessa vez parece que é um pouco diferente, né? Não vejo posts, não vejo mensagens do estilo 2026 será o meu ano, este ano será o meu ano, não como antigamente. Acho que 2025 foi um ano marcante, impactante para todos nós, né? Saímos todos feridos, mas pronto, são dessas batalhas, dessas feridas que nós já aprendemos. E hoje eu trago aqui tudo aquilo que eu aprendi de forma resumida, não só neste ano, mas ao longo dos anos inteiros, e trago aqui para vocês, né? E vamos falar aqui de algumas leis ou princípios, como vocês preferirem, que eu acho que são essenciais para quem quer uma mudança radical na sua vida e alcançar grandeza e alcançar sucesso, não é? Mas antes disso, vou explicar aqui de forma resumida aquilo que foi o meu 2025, né? Como é que foi este ano para mim? Uma introspectiva. Eu comecei o 2025 com muitas expectativas. Comecei o 2025, dediquei todos os últimos dias do meu 2024, do final do ano passado, a planificar, a visualizar, a traçar os meus objetivos e metas. E, bom, graças a Deus, vou ser sincero, quase tudo aquilo que eu almejei alcançar em 2025, eu consegui. Desde as conquistas materiais e as melhorias que eu queria como pessoa, tanto físicas, conseguem ver aqui o shape tá em dia, né? Mas pronto, as conquistas, as metas que eu tracei para mim, tanto físicas, materiais, financeiras, espirituais, a pessoa que eu queria ser, eu consegui ser. Porém, tive muitos altos e baixos. Eu esperava que fosse um ano apenas de conquistas, não é? Mas, como a Bíblia diz, não só do pão viverá o homem,
para eu conseguir alcançar todas estas conquistas, algumas que vocês puderam acompanhar ao longo do ano, sofri e sofri muito. Chorei muito, acho que vocês puderam acompanhar também um episódio que viralizou sem intenção minha. Eu tenho este hábito de sempre ser aberto e transparente com vocês e partilhar aquilo que é a realidade do que eu vivo, o day-to-day life, por isso que eu faço vlogs, faço reels e posto quase que diariamente nas redes sociais o background da minha vida, mas podemos acompanhar, acho que um episódio que eu passei em que me sentia um pouco perdido na vida, e aquilo foi mais ou menos em março, abril, apesar de ter postado um pouco depois, mas é porque de janeiro até março e um pouco depois também tudo parecia que estar a dar errado na minha vida. Quase que todas aquelas que são as conquistas que vocês puderam ver também um período inteiro em que eu aparecia e desaparecia e não postava quase que nada. I was going through it, era batalha acima de batalha, eram problemas acima de problemas. E pronto, quase que só no final do ano, só nos últimos meses é que comecei a ver um sinal positivo, posso assim dizer, um sinal verde. Para mim eu pensava que ok, o meu ano já acabou, já se foi, já não há nada para mim, I just keep failing, só estou a falhar, a sair ferido, mas já acabei por dar a volta por cima. And that's why, desculpa o inglês, é por isso que eu decidi trazer aqui este vídeo para vocês, para resumir aquilo que foram os ensinamentos que eu tive e para que juntos possamos embarcar nessa jornada de ter um 2026 melhor, de ter um 2026 realmente próspero. Aquela decisão, aquela afirmação que fazemos sempre, este ano será diferente, que desta vez realmente seja diferente para todos. Isso não depende de ninguém, a não ser de vocês mesmos. Mas ok, let's go. Então, eu vou deixar aqui primeiro 7 frases impactantes. Vão ser frases que esse é um exercício que vamos fazer. Vão ser frases que vou dizer de forma bem rápida. Vocês só têm que, não levem muito tempo para processar. Escrevam essas frases e já agora agradeceria que vocês que estão a acompanhar o vídeo, isto é uma espécie de uma aula, então pegam o vosso papel e caneta e anotem tudo aquilo que vocês conseguirem anotar. Já agora, deixem os vossos comentários ao longo do vídeo, as vossas experiências, as vossas ideias. Vamos começar um pequeno debate aqui neste vídeo. Partilhem, deixem um like, eu acredito que é um vídeo muito útil para muitas pessoas, então partilhem isso para o máximo número de pessoas que conseguirem, para que eles também embarquem nessa jornada conosco. Mas como eu dizia, vou ler aqui algumas frases, 7 frases também, que vocês vão simplesmente anotar e depois do vídeo podem parar para analisar cada uma dessas frases e também tudo aquilo que nós depois vamos falar aqui neste vídeo. Número 1. Tu não estás com depressão, estás a viver uma vida que não respeitas. 2. Nem tudo que chamas de cansaço, tanto físico ou mental, é devido ao trabalho. Às vezes é simplesmente falta de propósito. 3. Não estás perdido, estás confortável demais para mudar. 4. A maioria das pessoas não sofre porque a vida é dura. Sofre porque evita fazer o que sabe que tem de fazer. 5. Se continuares a viver como estás, o futuro que temes será inevitável. 6. Ninguém te deve nada neste mundo e ninguém virá te salvar. 7. Há pessoas que estão tristes porque estão vazias. E bora lá. Primeira lei, número 1. Eu sempre falo disso, eu falei isso no primeiro vídeo que tivemos aqui no canal no ano, né? O vídeo que gerou algumas polêmicas, que eu dizia sempre que a minha mãe dizia diz-me sempre uma frase, né? Aliás, a minha mãe diz-me sempre algo, que é: fica em silêncio. Meu pai também diz algo muito similar, que é: o segredo do negócio é o segredo. E eu vou transformar isso numa lei, num princípio para vocês, que é: o segredo do sucesso é o segredo, né? Como jovens, principalmente agora por causa da cultura que existe, de muita exposição,
comparação também e o imediatismo, estamos muito habituados num mundo digital, em que achamos que a cada passo daquilo que nós fazemos, mas mais importante, daquilo que nós vivemos, tem de ser comunicado, tem de ser anunciado. E é o seguinte, o segredo é uma chave principal para o sucesso. Nem toda visão precisa de ter plateia. Nem tudo aquilo que nós fazemos precisa de ser anunciado. Eu vou vos explicar porquê. Primeiro, nós tens que dizer a ti mesmo o que é que queres, depois fazeres o que queres. O que isso significa, em outras palavras? Não digam às pessoas aquilo que vocês querem fazer, apenas mostrem às pessoas os resultados daquilo que já foi feito. Felizmente ou infelizmente, nem todas as pessoas que nos acompanham, nem todas as pessoas, até as próximas, querem nos ver bem. Podem até querer nos ver bem, mas como ser humanos, isso não é algo natural. As pessoas querem te ver bem, mas não querem te ver melhor do que elas. Então, sempre que tu partilhas alguma conquista ou algum plano por realizar, fica a saber que aquela pessoa que está a receber a mensagem, por mais que não mostre e que não hajam sinais, há sempre um certo nível de inveja que a pessoa terá, ou de pensamento até negativo. Algumas pessoas que nem sequer sabem fingir, que realmente simplesmente mostram. Então, dizes um plano, não. Este ano eu quero fazer isso. E a pessoa imediatamente diz, mas achas mesmo que vais conseguir? Nada. Próximo ano eu quero conseguir juntar pelo menos 1 milhão de meticais para começar a construir no meu terreno. Você acha que vai conseguir juntar 1 milhão de meticais, bro? Deixa lá isso. Por aí. Mas o que nós não percebemos é que as palavras das pessoas, querendo ou não, sempre têm poder, ok? Palavras e pensamentos são energias que nós emitimos para o universo. Então, tudo aquilo que a pessoa fala, mesmo aquilo que outras pessoas falam sobre ti e pensam sobre ti, sempre vai acabar por te afetar, né? E existe também aquilo que nós chamamos de monitoring spirits, né? As redes sociais estão cheias de monitoring spirits. Principalmente principalmente o Instagram. E o que são monitoring spirits? Posso dizer que são espíritos que nos monitoram, não é? São espíritos que estão ali para nos vigiar. E nós achamos que quando estamos a postar para um monte de pessoas, nós estamos a postar só para pessoas. Mas não. Né? Costumo dizer que o inimigo não sabe aquilo que tu vais fazer até tu verbalizares aquilo que tu vais fazer. Então, quanto mais nós mostramos aquilo que é a nossa vida, fiquem a saber que mais acesso o inimigo tem. O inimigo tem mais acesso à informação sobre nós. 2. Sempre que nós falamos algo que nós queremos fazer, o cérebro em si libera uma certa dopamina que é quase semelhante à própria ação que nós queremos fazer. Por exemplo, eu vou construir uma casa este ano, ou eu vou comprar um carro novo. Quanto mais nós verbalizamos isso, e até um certo ponto também é bom, porque é aquela velha lei de atração, né? Mas quanto mais nós verbalizamos isso e falamos em voz alta, mais liberamos a sensação da nossa mente similar à sensação de ver essa coisa acontecer na realidade, né? A mente não sabe a diferença entre aquilo que nós imaginamos com intensidade e aquilo que realmente acontece na realidade. Então, quanto mais tu falas sobre algo, eu quero escrever um livro, quero escrever um livro, vou escrever um livro. Tu acabas de te sentir como se já estivesses a fazer aquilo, muito antes até de fazer aquilo. Então o que acontece é que nós até acabamos por deixar aquilo para depois, e nunca chega a acontecer. E eu mesmo com tantos outros planos que nós fazemos para as nossas vidas. Então, em vez de constantemente verbalizar aquilo que são os planos que nós temos para a nossa vida e aquilo que nós queremos fazer,
Simplesmente façam. Façam e façam e façam e façam. Depois de fazer, de novo, volto a dizer, não digam às pessoas os vossos planos ou aquilo que vocês querem fazer. Apenas mostrem às pessoas o resultado do trabalho que já foi feito. 3. Quanto mais nós fazemos isso, verbalizamos, espalhamos para o mundo inteiro ouvir e ver aquilo que nós queremos fazer, mas perdemos o foco. Exatamente por isso. Porque o cérebro em si libera uma dopamina que nos faz esquecer que não, nós estamos a falar sobre isso, mas nós não estamos a fazer isso. E acabamos por perder o foco. Esquecemos que há um trabalho grande que tem que ser feito para a realização e materialização daquilo que são os objetivos que nós temos. Número 4, acerca desta lei, é que as opiniões alheias acabam por nos afetar. Nós somos seres humanos, a nossa mente é sensível, o nosso psicológico é sensível. Se tu partilhas uma ideia, um sonho com alguém que não está no nível e na capacidade de receber essa ideia de forma positiva e deixar um comentário construtivo, a pessoa vai acabar por te afetar, né? Não podes dizer sonhos grandes a pessoas que têm mentes pequenas, porque há muitas pessoas que acham que a vida que elas têm de viver é aquela que é uma vida normal, é tudo fora da caixa, tudo fora da sua zona de conforto, daquilo que eles estão habituados como seu normal. É disparate, é um sonho inalcançável para eles, mas tu não. Eu acredito que se tu estás a assistir a esse vídeo, és uma das pessoas que acredita que a tua realidade não te dita, mas sim tu é que ditas a tua realidade. Tu não tens que viver baseado naquilo que as pessoas dizem ou naquilo que as pessoas falam sobre ti ou naquilo que já é o normal, o caminho que é normal e padronizado para tu seguires. Só porque tu nasces de uma certa forma não significa que tens que morrer dessa certa forma. Então, quanto mais nós espalhamos aquilo que é a nossa vida, seja a nossa vida amorosa, a nossa vida financeira, os nossos planos nessas áreas, acabamos de ficar sujeitos a opiniões alheias de pessoas. E ficando sujeitos a opiniões alheias de pessoas, ficamos psicologicamente vulneráveis. E ficando psicologicamente vulneráveis a comentários negativos e desconstrutivos de pessoas, isso acaba por nos enfraquecer. Por isso que é muito importante, se vocês têm um sonho, têm um objetivo, não precisam de partilhar tudo aquilo que vocês querem fazer com as pessoas, nem sequer as pessoas próximas para vocês, exatamente por essas coisas que eu mencionei aqui. As opiniões das pessoas sempre acabam por vos afetar, seja de uma forma física ou também de uma forma espiritual. 2, o inimigo às vezes está à espera de tu realmente mostrares qual é o teu objetivo para ele descobrir o teu ponto fraco. E também, exatamente por aquilo que eu disse, o cérebro em si emite uma dopamina que te faz pensar que o falar sobre aquilo, por exemplo, queres escrever um livro, começas a falar, começas a publicar, muito antes de sequer pegares a caneta e o papel, começares a escrever, começas a anunciar que tu vais escrever um livro. Eu estou a falar de uma coisa, por exemplo, que me aconteceu. Que uma das coisas que eu quero fazer este ano é realmente sentar para terminar um livro. Há um livro que eu cometi esse erro. Eu anunciei às pessoas que eu ia escrever aquele livro, acredito que já faz 1 ou 2 anos. Eu escrevi aquele livro por 2 meses. Depois disso, nunca mais. Sempre pensei no livro, sempre falei do livro para as pessoas, para mim mesmo, mas nunca mais escrevi esse livro. E se me perguntarem por que é que eu não escrevi esse livro, podem existir várias desculpas, mas nenhuma desculpa faz sentido. Falta de tempo, esquecimento, nada disso faz sentido. Eu não sei explicar, não sei dar uma razão real de por que é que eu não escrevi esse livro, mas eu acredito que uma das coisas que me fez travar é exatamente isso: anunciar as coisas antes da hora, anunciar as coisas antes de acontecer. Então, a lei número 1, principal, para ter um ano próspero para vocês é esta: o segredo do sucesso é o segredo. Parem de contar, parem de postar as pessoas sobre aquilo que vocês vivem. Não é à toa que tu, por exemplo, acontece muito isto. Um exemplo: compras um novo carro, tens uma viatura, queres uma viatura dos sonhos, uau, postas, mostras às pessoas que subiste de nível e estás bem agora. 1 semana, 2 semanas depois, fazes um acidente.
Exemplo. Mostras às pessoas que agora estás bem financeiramente, 2 semanas depois começas a entrar em dívidas, aparecem dívidas que nem sequer sabias que existiam, começas a entrar por dificuldades financeiras. Postas que estás feliz no relacionamento, estás num love mau, aquilo está muito bom, 2, 3 semanas depois espuma, sem nenhuma explicação lógica, simplesmente por causa disso. Tu mostraste demais às pessoas e o inimigo descobriu um ponto fraco teu e foi isso mesmo que usou para te deixar para baixo. Então, evitem muito isso. Número 2. Isso é muito importante. É importante nós sabermos que tu é que crias a tua realidade, ok? Não controlas aquilo que acontece contigo, mas certamente podes controlar como tu reages àquilo que acontece contigo, né? Existem dois tipos de pessoas, dois tipos de pessoas nesse mundo. Aqueles que agem como vítima e aqueles que agem como escritores da sua própria vida, né? Há quem acha que a vida acontece para ele e quem acha que a vida acontece com ele, né? O que eu estou a tentar dizer com isso? Nós, como seres humanos, automaticamente gostamos de nos vitimizar sempre e achamos que todo mundo tem culpa daquilo que acontece na nossa vida, menos nós mesmos, né? Os nossos pais têm culpa, a nossa família tem culpa, o governo tem culpa, os nossos amigos têm culpa, o teu colega tem culpa, todo mundo na tua vida tem culpa daquilo que está acontecendo na tua vida, menos tu. Como? E por mais que haja veracidade nisso, por mais que as pessoas te coloquem em situações desconfortáveis, por mais que haja culpa externa, no final de tudo a vida é tua e cabe a ti mesmo tomar essa decisão de viver a si mesmo. Não viver como alguém que simplesmente recebe aquilo que a vida dá, mas também reage, não é? Porque tudo está aí na reação. Só porque a vida nos condiciona, nos deixa numa condição, não significa que nós estamos destinados a viver nessa condição para o resto da vida. Por exemplo, só porque tu nasceste pobre, não significa que tens que morrer pobre. Só porque tu vieste de uma família de pessoas, pais e avós que não estudaram, que não se formaram, não significa que tu também tens que ser alguém não estudado, que tu não podes conseguir te formar, ter a licenciatura e até o mestrado e etc. Só porque na tua família ninguém saiu do país, ninguém tem passaporte, não significa que tu não tens a capacidade de crescer como pessoa, crescer profissionalmente, crescer financeiramente e conhecer o mundo inteiro. Não existe limite nas possibilidades para ninguém. E vou repetir isso. Não existe limite nas possibilidades para ninguém. Onde tu começas não determina aonde que tu vais. O que determina isso é a tua capacidade, é a tua resiliência. O que é resiliência? A capacidade de continuar perante as dificuldades que aparecem na vida. A vida nunca foi fácil para ninguém, sempre existirão problemas, independentemente de quem tu és. Eu já disse isso antes, vou dizer isso de novo. As pessoas pensam que por alguém ter dinheiro, por alguém estar bem e ter certos privilégios na vida, significa que essa pessoa não passa por nenhum problema, mas é exatamente o contrário. Quanto mais tu sobes na vida, quanto mais tu fazes mais dinheiro, quanto mais alcanças certos níveis de sucesso, maior o nível de dificuldade que tu encontras. A dificuldade que uma pessoa, por exemplo, menos privilegiada tem, é diferente do que... Vou dar outro exemplo. A dificuldade que um faxineiro, que alguém que faz limpezas numa empresa tem, é diferente da dificuldade que o diretor executivo daquela empresa tem. Ninguém tem uma vida perfeita. As duas pessoas têm preocupações diárias. Talvez a pessoa que faz a limpeza naquela empresa receba um salário mínimo que não chega para fazer quase nada, tem 5 filhos e vive distante, tem que andar quilómetros e não tem o seu próprio transporte, tem que usar o transporte público, problemas que
sempre atormentam a cabeça dele. Mas o CEO daquela empresa, o diretor executivo, também tem problemas de alto nível e de alto padrão que o tiram sono. Okay? Também tem que pagar salários, tem que justificar, tem que fazer a planificação, tem que justificar aos acionistas das empresas. And it goes on and on and on and on. Para que dizer isso? As pessoas pensam que basta terem dinheiro, não vão ter mais problemas da vida. Ou que aquele que tem dinheiro ou que tem certos privilégios da vida não tem nenhum problema da vida e a vida é um mar de rosa. E infelizmente não é assim. Gostaria muito que fosse assim, mas não é assim. E, voltando para o ponto, né? Tu é que crias a tua realidade. Vocês não podem esperar que as coisas aconteçam, né? É aquela velha lei, the law of attraction, né? A lei da atração. Se tu queres ser alguém na vida, imagina como é que é ser isso. Por exemplo, eu sempre quis ser um empresário. Eu não esperei que tivesse milhões na conta para agir como se já fosse um empresário de sucesso, né? Eu sempre quis ser um diplomata. Eu não esperei que fizesse um curso de relações internacionais, depois fosse contratado e entrasse, fizesse um discurso nas Nações Unidas para começar a agir como um diplomata. Muito antes daquilo se materializar da minha vida, eu comecei já a agir como tal, ok? E fake it till you make it, né? Quando tu fazes isso, de certa forma, eu costumo dizer, nós não somos seres humanos que têm experiências espirituais de vez em quando. Nós somos seres espirituais que a ter uma experiência humana neste momento. Tudo que nós vemos no mundo físico é uma manifestação daquilo que acontece no mundo espiritual. E um dos segredos de conseguir manifestar e transformar aquilo que está dentro da nossa mente em realidade é exatamente descobrir isso. Que nós temos sim o poder dentro de nós de transformar a nossa realidade. Não é a realidade que deve ditar quem nós somos nós que temos dentro de nós o poder de mudar a nossa energia, de mudar a nossa mentalidade e transmitir uma energia para o universo, para o mundo, para o Deus, aquilo que vocês acreditarem ou acharem melhor que funciona para vocês, de modo a que o universo em si perceba quem é que nós queremos ser, o que é que nós queremos ser e traga isso através, claro, de esforço, de trabalho e dedicação também, porque não é magia, isso não é magia. E no final é aquilo que nós religiosos acabamos por chamar de fé, né? O que é fé? Fé é acreditar nas coisas que ainda não se materializaram, acreditar em algo muito antes de acontecer. Nós achamos que só os cristãos, os muçulmanos, só os religiosos é que têm fé. Não. Todo mundo que alcança grandes níveis de sucesso e grandeza nesse mundo, por mais que não acredite no mesmo Deus, tem fé. É preciso ter fé. Tu tens que acreditar. You have to be delusional. Tu tens que acreditar que os trabalhos, o esforço que tu estás a fazer não é em vão. E que se tu estás a trabalhar para algo, aquilo vai acontecer. Ou, em outras palavras, já aconteceu. É só uma questão de tempo até se materializar. Então, parem de se fazer de vítimas, de se colocar numa posição de vítimas ou de se vitimizarem. Se vocês transmitem essa energia para o universo, se vocês agirem como vítimas, é assim que o universo irá vos responder. Vai vos colocar também a viver uma vida como vítimas, né? Nós achamos que tudo que acontece de errado é culpa de tudo e de todos, menos de nós, ok? Então não vou fazer nada e vou me desleixar porque não interessa aquilo que eu for a fazer, nunca terei os resultados. É assim mesmo como a tua vida vai andar, como alguém que simplesmente recebe toda bullshit que a vida lança para vocês. Mas não é assim que vocês têm que viver a vossa vida. 3. A terceira lei. Life is war, right? Importante vocês saberem isso. A vida é uma guerra, né? Os gregos acreditavam que uma vida de conforto é uma vida sem provas, não é? É uma vida sem batalhas. E é necessário, como havia dito no início do vídeo, essas batalhas, essas guerras que nós enfrentamos,
para atingir um certo nível de crescimento, para atingir um certo nível de grandeza. Eu sempre fui uma pessoa, não vou dizer ingênua, mas que sempre acreditei, que sempre vi o bem das pessoas, sempre escolhi ver o bem das pessoas, não é? E agora não espero o mal das pessoas, porque tenho que sempre dar um voto de confiança, mas também nunca espero o bem de ninguém. Percebi que ninguém me deve nada neste mundo e que se há uma coisa que todo ser humano vai sempre fazer é colocar os seus interesses pessoais em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, eu não faço nada à espera de algo em troca de ninguém. Tudo que eu faço é por mim mesmo, entre eu e Deus. Se eu sou uma boa pessoa, se eu faço o meu trabalho, if I mind my business, that's on me. Eu estou a fazer isso por mim. Nunca faço nada, nunca trabalho, nunca festejo, nunca desfruto da vida. Nunca faço nada pelas pessoas ou à espera de algo em troca das pessoas. Sempre faço por mim mesmo. Tudo é entre mim e Deus. Porque eu percebi exatamente isso. No final de tudo, se houver uma oportunidade de alguém subir ao custo de te colocar para baixo, não interessa quem essa pessoa é, vai te colocar para baixo. Quanto mais cedo tu aprendes e percebes e vives conscientemente disso, que a vida é uma guerra, a vida é injusta, a vida não é um mar de rosas e ninguém te deve nada, mais cedo acordas para a vida e mais cedo tens aquilo que é necessário para vencer. Porque perceber que a vida é uma guerra, começas a ver a vida de uma forma diferente, ok? Começas a avaliar e analisar as pessoas e tudo que acontece à tua volta de forma diferente. E como qualquer guerra, é preciso que tu estejas preparado, é preciso um momento de preparação, é preciso tu teres um arsenal de ferramentas, é preciso tu teres uma mentalidade de vencedor para vencer na vida. Tudo que tu queres na vida, nothing in life will ever be given to you, everything has to be earned. Nada na vida te será entregue, tudo tem que ser conquistado. Tudo que tu queres na vida está do outro lado de uma batalha, está do outro lado de uma conquista. Para chegares lá é uma luta, ok? Desde a coisa mais pequena até a coisa mais ambiciosa que tu tens na tua mente, é uma luta a conseguir chegar lá. Porque eu te garanto, para tudo aquilo que tu queres, até aquele sonho e projeto que tu achas tão especial, que está só na tua mente, que guardas para ti mesmo, que nunca falaste para ninguém, existem milhares, se não milhões de pessoas ou bilhões que têm exatamente a mesma mentalidade, que têm a mesma ideia ou que querem exatamente aquilo que tu queres. Até a dama que tu queres, há um número de homens que também querem, o parceiro que tu queres, há um número de mulheres e homens que querem exatamente a mesma pessoa que tu queres. O dinheiro, a posição, o carro, tudo aquilo que tu queres na vida, existe um monte de pessoas que estão a lutar e batalhar para ter a mesma coisa. So this is war, ok? Isso é uma guerra. Não é sobre simplesmente esperar que aquilo aconteça. Eu aprendi isso da pior forma possível. Infelizmente aprendi isso na política, né? Uma das coisas que me ocupou muito este ano foi a minha entrada na política. Eu percebi que não é tão glamouroso como parece, né? Isso é guerra, né? É camarada para aqui, para cá, irmão, mana, só ali quando estamos na atividade, mas basta sair daquele meio, aquilo é guerra. Porque no final estamos todos a lutar pelas mesmas coisas, estamos todos a lutar pelas mesmas posições e todo mundo quer chegar onde tu também queres chegar. Então é sobre estratégia, é sobre visão periférica, é sobre tunnel vision, é sobre pensar fora da caixa, é muitas outras coisas em volta desse princípio em si. Perceber que a vida é uma guerra. E quem espera uma vida difícil perde a primeira batalha. E também, assumindo e aceitando que a vida é uma guerra, preciso também aceitar que perder a batalha não significa perder a guerra. Continuem, vocês vão falhar,
Bro, eu ainda vou fazer um vídeo para vos explicar tudo o que aconteceu neste ano, se eu tiver a coragem e a força para fazer isso, mas, bro, foram tantas batalhas perdidas que eu perdi. Eu chorei muito este ano, chorei muito, mas muito. E a pior parte do choro foi perceber que não é exatamente mais nada que eu posso fazer. Essa batalha já foi destruído, já perdi a batalha. Porém, há sempre mais outra batalha e há sempre posso perder a batalha, mas há sempre ainda a possibilidade de vencer a guerra. Número 5. Estamos no 5, 4. Ok? We're halfway there. Vocês já viram num avião, para quem já viajou, quando estão ali a fazer as explicações, as explicações, aquelas introdutórias, né? Sempre dizem que quando chega a parte da máscara do oxigênio, e mostram também ali nas ilustrações, nas imagens, que a primeira coisa que tu tens que fazer, nem que tenha uma criança do teu lado, é puxar a máscara e colocar em ti mesmo, antes de colocar ou antes de ajudar as outras pessoas a colocar a máscara. Nem que seja um bebê de 1 ano de idade ou com meses. Por quê? Lei número 4, o princípio número 4. Salve-te a ti primeiro. Não consegues salvar ninguém enquanto te afogas. Ok? A primeira pessoa que vocês têm que salvar na vida são vocês mesmos. Again, this is war, right? Isso é uma guerra. Enquanto tu não estiveres em condições de ajudar o próximo, não adianta ajudar um próximo. Foi algo que também eu percebi. Tive que aprender de uma forma não muito boa. Tive que aprender falhando, né? Eu tive que passar por vários episódios até perceber que enquanto eu querer sempre ajudar as pessoas, antes de eu estiver na posição de realmente poder ajudar as pessoas continuam a ganhar e eu continuo a perder. E infelizmente vivemos num mundo em que existem givers e existem takers, né? Existem pessoas que dão, realmente gostam de dar, mas também existem de igual forma pessoas que só gostam de levar e tirar e de pedir. E quanto mais tu dás às pessoas não entendem que para tu dares aquilo é sacrifício, é tempo, é suor, são batalhas. As pessoas não vão parar de pedir. Então, eu tive que passar por certos episódios até pôr isso na cabeça, que eu primeiro tenho que estar bem financeiramente, psicologicamente, emocionalmente, para eu depois poder ajudar as pessoas. Por exemplo, eu quero muito construir escolas, eu quero muito... E quando tu chegas a um certo tempo, a um certo nível, sempre aparecem pessoas a pedir ajuda e a pedir tantas coisas. Eu quero ser alguém que ajuda e que serve as pessoas, construir escolas, ajudar um monte de pessoas. Mas para eu chegar lá, eu tenho que estar bem, em primeiro lugar, financeiramente. São investimentos, são custos para eu conseguir realizar aquilo que são todas as minhas boas ações que eu tenho na mente. E se eu, em vez de me preocupar em juntar e criar uma fundação sólida para eu poder depois ajudar o próximo, se eu, em vez disso, eu estou sempre a juntar e a tirar, construir um pouco e tirar para ajudar o próximo, construir o que é meu, tirar do que é meu, ajudar aquele, ajudar o meu irmão, ajudar a minha irmã, ajudar o meu amigo, ajudar os meus pais, tu nunca vais ter algo sólido o suficiente para fazer e trazer resultados grandes. Então, eu agora estou num período em que as pessoas até podem me achar mal. Eu sei que as pessoas até já começaram a me achar mal, porque há muitas pessoas próximas a mim que eu estava sempre lá dispostos a ajudar a qualquer hora, a qualquer momento, e achavam que se eu falar com Alan, se eu pedir a Alan dinheiro, por exemplo, ele sempre vai me dar. E agora eu digo não, não tenho, não quero, não posso. É importante vocês perceberem isso. Não é a vossa obrigação ajudar ninguém. E enquanto vocês não estiverem com estabilidade suficiente para vocês ajudarem, não adianta vocês ajudarem ao custo de vocês se desgastarem. Primeiro vocês têm que trabalhar na vossa estabilidade.
Por mais que as pessoas falem mal e vos veem mal, primeiro vocês trabalham na vossa estabilidade, que é para poder ter força suficiente para depois trazer um serviço e um trabalho grande. Agora, enquanto tu não trabalhares na tua estabilidade, sempre que tiveres um mínimo de estabilidade, tirares para o próximo, tirares para ajudar aquele e aquele, tu nunca terás o fundamento ou fundação suficiente, ok? Tu tens que estar inteiro primeiro para conseguir sustentar os outros. Dizem também que só um copo cheio é que pode transbordar para um copo vazio. Então, tu que tens um copo cheio, como é que queres estar constantemente a transbordar para os outros? Tu vais dar tanto de ti que no final vai sobrar com nada. So, point number 4. Salve-te a ti em primeiro lugar. Se tiver que ser selfish, se tiverem que te chamar de egoísta, se as pessoas tiverem que te achar mal, é um custo, é uma cruz que terás de carregar, mas sabendo que no final vai valer a pena. Então, se vocês são pessoas com planos grandes, ambiciosos e sabem que ainda não têm a fundação suficiente, a estabilidade suficiente para sustentarem os vossos sonhos, parem de querer ajudar todo mundo, porque no final quem vai precisar de ajuda és tu. 5. Destrói a ponte e queima todos os barcos. Eu acho que vocês precisam respirar antes de tudo. Eu estou aqui a tentar correr com o tempo para não ser um vídeo muito longo. Eu acho que o que vamos fazer é depois, ao longo do próximo ano, vamos tentar fazer um breakdown, um vídeo para cada um desses pontos. Um vídeo de 15, 20 minutos, 30 minutos para cada uma dessas leis. Mas, before we go any further, respirem um fundo. Se quiserem pôr uma pausa no vídeo, podem pôr uma pausa, né? Esclarecer um pouco, refletirem no que já deixamos aqui ficar. We have 3 more steps to go. Mas pronto. A lei é o princípio número 5. Burn the bridge and destroy all. Ou seja, destroy the bridge and burn all the boats. Destrói a ponte e queima todos os barcos. Um dos problemas que eu tive, que só fui perceber tarde demais, mas pronto, nunca é tarde demais, ao longo deste ano, é querer fazer tudo ao mesmo tempo, ou querer ser tudo ao mesmo tempo. Se tu és alguém que quer atingir um certo nível de grandeza e sucesso, isso implica a tua entrega na totalidade daquilo que é a arte que escolheste fazer. Se é um jogador de futebol que tu queres ser, tens que ter entrega completa naquilo. Se é um grande empresário ou um negócio que tu queres fazer, tens que ter entrega completa àquilo. Se é um político que tu queres ser, tens que ter entrega completa àquilo. Se é um ativista que tu queres ser, tens que ter entrega completa à arte que tu fores a escolher. Um dos erros que eu cometi foi querer ser tudo e fazer tudo. Eu sou Alan, quero ser um grande estudante, um grande empreendedor, um grande ativista, um grande palestrante, um grande influencer, um grande político. É impossível. Algo terá de ser sacrificado. Eu fui percebendo também que tenho que quebrar, destruir todos os planos B. Se eu realmente quero... Isso é para quem sonha demais, alguém que quer chegar a um nível fora daquilo que é de normal. Vocês não podem ter um plano B, plano C. Foquem-se em uma única coisa e entreguem-se completamente e inteiramente àquela uma única coisa. Se é um empresário que vocês querem ser, se é um empresário de sucesso que vocês querem ser, escolham um negócio, escolham um nicho, escolham um mercado e entreguem-se completamente naquilo. O problema é que agora nós todos somos nhonguistas, né? Nós queremos comer aqui, comer ali, fazer isto, fazer aquilo. É impossível vocês atingirem um nível de grandeza querendo ser tudo e fazendo tudo ao mesmo tempo. É preciso comprometer-se, é preciso sacrificar o resto e focar-se numa única coisa, numa única arte, num único propósito. E para isso vocês têm que esquecer tudo o resto. É um trabalho que vocês têm que fazer inteiramente. Afinal de contas, o que é que eu quero ser? Quem é que eu quero ser? Fácil nunca será.
Sempre será difícil, mas é muito mais difícil quando tu tentas ser um monte de coisas ao mesmo tempo. Agora, quando tu sabes exatamente o que é que tu queres, onde é que tu queres chegar e tens um plano para isso e focas-te inteiramente nisso, nem que leve 5 anos, 10 anos, 30 anos, tu vais chegar lá. Porque chama-se viver living intentionally, né? É viver intencionalmente. Tu vais notar que o universo em si abre o caminho para ti quando tu sabes exatamente o que queres e vais em direção daquela uma e única coisa. Então, parem de ser espalhados, né? O universo às vezes são tipo as mulheres. Tu não podes querer todas ao mesmo tempo. Tens de escolher uma e se focar naquela. Senão fica com inveja. É o mesmo com as coisas da vida. Não podes querer ser um monte de coisas ao mesmo tempo. Tens de escolher uma arte, um objetivo, uma missão e se focar inteiramente nessa uma missão. And point number 6. Já chegamos aqui quase ao final. Let me just drink my water. Precisava muito dessa água. Mas pronto. Vocês deviam me pagar até por essa... Isso aqui vale tipo 50 sessões de terapias num só vídeo. Isto aqui, this is millions of $1 million advices que eu estou aqui a dar a vocês. Ponto número 6. Princípio número 6. Let go. Essa é a forma mais simples que eu tenho de dizer. Just let go. Parem de tentar controlar tudo. Deixem ir. Nós gostamos muito de querer fazer o papel que é de Deus nas nossas vidas. Há certas coisas que vocês vão perceber ao longo da vida que infelizmente não está sob o nosso controle, não é? A filosofia estoica, o estoicismo, fala muito disso. Controlo excessivo sobre algo, sobre uma situação, gera ansiedade, não é? Não só ansiedade, mas também sofrimento. Muitos de nós sofremos exatamente por causa disso. Não fomos ensinados ou não aprendemos com a vida a deixar de tentar controlar as coisas que claramente não estão sob o nosso controle. E quanto mais energia nós nos dedicamos a isso, é mais tempo que perdemos a tentar mudar situações que, na verdade, às vezes até é preciso nós deixarmos de tentar controlar para realmente houver a mudança real naquela situação. Às vezes é necessário take a step back, deixar nas mãos de Deus para que a situação mude. Quanto mais nós tentamos segurar e agarrar algo, e isso vai de forma bem ampla para todas as áreas na vida, seja um objetivo, seja uma missão que temos, seja até talvez um relacionamento, seja romântico, amizade, familiar. Quanto mais nós tentamos segurar algo firme na nossa mão, mais isso escapa. Ou em outras palavras, quanto mais tu seguras algo, mais a probabilidade é desse algo querer escapar e sair das tuas mãos, né? Isso gera muito sofrimento, né? Controle excessivo gera ansiedade e gera sofrimento. Porque o que é sofrimento em palavras simples? E se vocês entenderem isso, vão reduzir muito o nível de sofrimento na vossa vida. O sofrimento é o espaço entre expectativa e realidade. Aquilo que acontece, o espaço entre aquilo que nós esperamos, aquilo que nós idealizamos, aquilo que nós queremos e aquilo que acontece na realidade é o que nos causa o sofrimento. Nós sofremos mais na nossa mente, nós sofremos mais psicologicamente do que no físico, não é? Grande parte das batalhas que nós temos são internas e é exatamente por causa disso, por tentar controlar coisas que não estão no nosso controle. Às vezes é necessário nós largarmos,
seja uma pessoa que nós queremos tanto, seja um emprego, seja um negócio, seja dinheiro, aquilo que nós mais queremos, tentem praticar esse exercício. Larguem, deixem ir e deixa acontecer naturalmente. Algumas coisas acabam por resolver apenas quando nós paramos de insistir. E as mulheres vão concordar muito nisso que eu estou a dizer. Um exemplo bem prático. Vocês vão perceber que mulheres, por exemplo, homens às vezes, nós sempre acabamos por ir ou escolher a pessoa que menos mostra disposição, que menos trabalha e luta por nós. Por quê? It's just the law of detachment, não é? Quanto mais tu queres algo, quanto mais demonstras interesse em tentar conseguir aquilo, mais tu afastas aquilo de ti. Demasiado interesse, demasiada ansiedade não é atrativo, ok? Então, aprendam essa prática. A prática e o ato de deixar ir. Largar as coisas que não estão no vosso controle. Vocês peguem isso e apliquem em todas as áreas da vossa vida. Desde o momento que algo já não está no vosso controle, it's over, it's done. Let it go and move on. Essa foi emotional, né? E chegamos já aos últimos minutos do vídeo. Aqui com a última lei e o último princípio que eu tenho para vocês. E aproveito desde já agradecer para vocês que chegaram até ao final desse vídeo. Eu sei que acabou por ser um vídeo assim um pouco mais longo. Os meus sinceros Kanimambo, que significa obrigado, para quem não sabe, em Xangana. Por chegarem até o fim desse vídeo, eu espero realmente que isso seja mais do que um vídeo. Eu acredito que esse vídeo, como eu disse, vale horas e horas de terapia, vale horas e horas de dezenas de livros de autoajuda, de autoconhecimento. Voltem a assistir esse vídeo com mais devagar, com mais tempo. Assistam o número de vezes que precisarem, anotem tudo aquilo que eu disse, mas para além de anotar, pratiquem essas coisas no vosso dia a dia. Pesquisem mais sobre isso, leiam mais sobre isso, mas acima de tudo, como eu disse, pratiquem muito isso. Parecem coisas fúteis, parecem clichês, coisas que nós ouvimos sempre, mas o ser humano tem dessas, né? Tem isso, a nossa mente. Nós às vezes gostamos muito de assistir e consumir conteúdo repetitivo, ou gostamos quando as pessoas nos lembram de coisas que nós, na verdade, já sabemos dentro de nós, mas é preciso que escutar pessoas e ler coisas que toquem consistentemente, repetitivamente nesses gatilhos, para nós continuarmos a ser firmes naquilo que são as nossas crenças e prontos, ir atrás daquilo que são os nossos objetivos e atrás do desenvolvimento pessoal ou da melhor versão de nós mesmos. Tudo isso que eu falei são coisas que, tudo que eu falo são coisas que vocês já sabem, que vocês já leram em algum sítio, já ouviram com alguém, mas, bom, essa é a missão que eu tenho, de constantemente repetir, né? Repetition is the father of learning. Aprende-se a si mesmo, é assim que entra no nosso subconsciente. Repetição. Então, não parem por aqui, repitam, até isso ser algo natural. Até cada uma dessas leis ser algo que está no vosso organismo, no vosso subconsciente. And lastly, ou por último, gostaria de deixar aqui a última lei, o princípio que vocês precisam perceber e praticar, reconhecer, para realmente ter um ano muitos outros anos prósperos. A vida só ganha sentido quando vamos em busca de algo maior, né? É o que nós chamamos de propósito. Propósito nos sustenta quando a motivação acaba, né? Quem vive para algo maior aguenta
mais a dor. A vida em si já é difícil, né? Tudo aquilo que nós formos a fazer, independentemente daquilo que é a nossa escolha de vida, de objetivos, de visão para o nosso futuro, ao longo do caminho haverão batalhas, sairás ferido, vai doer, e vai doer, e vai doer bastante. Mas é muito fácil, é muito mais fácil sustentar a dor do processo quando aquela dor ou aquele objetivo está alinhado a um propósito maior, né? Em outras palavras, servir. Quando a tua vida servir, né? Quando a tua vida se baseia nisso, tu tens, de novo, o propósito nos sustenta quando a motivação desaparece. Pessoalmente, Alan, eu já teria desistido há muito tempo se eu ainda não desisti disso, porque para começar eu nem preciso de nada disso, do trabalho, aquilo que eu vos mostro aqui nas redes sociais. Eu poderia muito bem viver uma vida low profile, desaparecer, cuidar da minha vida. A minha vida continuaria a mesma, né? Entre aspas. Se eu tenho ainda força de continuar e não desistir, depois de tantas batalhas e com tantas pessoas que falam mal, que me criticam, e tanta energia negativa que recebo e que sinto diariamente, é porque, de certa forma, o meu trabalho está conectado àquilo que eu acho ser um propósito maior. Está conectada a uma missão que eu acredito ter me sido dada por Deus, pelo universo, naquilo que vocês acreditarem. Eu lido com pessoas, tanto as pessoas que me assistem, que me acompanham, e as pessoas também que trabalham comigo, que me lembram sempre que eu tenho um impacto positivo na sociedade, que o meu trabalho muda vidas, toca corações. E é graças a vocês que eu consigo continuar. É graças às pessoas, é graças ao povo, é graças às pessoas que me acompanham, aos fãs, aos telespectadores, que não passam um dia que eu não recebo uma mensagem de um jovem de 12 anos, 14 anos, 20 anos, que diz: olha, aquela mensagem que transmitiste, aquilo que tu fizeste mudou completamente como eu vejo a vida. Eu tenho força de continuar, eu tenho vontade de começar graças a ti, Alan. Não tem dia que eu saio na rua e que não sou reconhecido. E as pessoas que me reconhecem, que me param, sempre têm algo positivo a comentar sobre o meu trabalho. Então, procurem sempre naquilo que é o vosso trabalho, vocês encontrarem propósito, vocês servirem, né? E é um dos principais ensinamentos de Jesus Cristo. Até aqueles que não reconhecem o cristianismo praticam esse exercício que é de servir. É uma das principais mensagens de Deus, de Jesus. Ele veio aqui na Terra para nos ensinar muitas coisas. Among those, service. Servir as pessoas, servir a população, servir o povo. Quando a tua vida é servir aos outros, ela nunca será vazia. Eu nunca estou sozinho. Eu sei que há sempre pessoas do meu lado, há pessoas que me acompanham, há pessoas que sustentam e que são sustentadas pelo trabalho que eu faço. E isso, sim, me dá a capacidade, a vontade e a energia de continuar. Se não fosse isso, já teria desistido, já teria me afastado, and life would go on. Então, muitos de vocês não têm isso na vossa vida. Propósito, serviço. E é muito difícil continuar sem essa componente no trabalho que vocês fazem. Sem vocês sentirem-se úteis para a sociedade. Sem vocês sentirem que o vosso trabalho tem um impacto positivo para muitas pessoas. E isso nem sempre tem que significar impactar milhares de jovens, milhares de pessoas como aquilo que eu faço. Procurem sempre, nem que seja simplesmente mudar a vida dos vossos colegas, nem que seja simplesmente mudar a vida das pessoas que estão no vosso meio ambiente, dos vossos familiares, dos vossos pais, mas procurem sempre propósito no vosso trabalho do dia a dia. And with that, chegamos ao final desse vídeo. Eu acho que já falei muito, já deixei ficar aqui ensinamentos profundos, intensos, para realmente vocês terem fundamento,
terem fundação, para sustentarem aquilo que é a vossa caminhada daqui para frente, agora que começamos um novo ano. Peguem tudo isso que eu disse, entendam, estudem, meditem, pratiquem. E eu vos garanto, vocês terão realmente um ano muito, mas muito próspero. With that, mais uma vez, agradeço a todos que me acompanham, que acompanharam e assistiram esse vídeo, e desejo a todos vocês um feliz ano novo e um próspero ano. Que seja este realmente um ano de mudança e reviravolta completa na vossa vida. E se vocês gostaram deste vídeo, se gostariam de ter mais conteúdo desses, se gostariam de ter sessões comigo, por exemplo, em que aprofundamos cada uma desses tópicos, entre vários outros tópicos diferentes também, fora desses, eu estou para lançar uma comunidade especial, onde terei alunos que terão mentorias fora dos vídeos gratuitos que já temos aqui nos canais, nas redes sociais, uma mentoria mais personalizada, mais direta, em que vou trabalhar convosco e ajudar-vos a encontrarem a melhor versão de vocês mesmos e vos ajudar em todos os aspectos, desde financeiramente, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente. Terão acesso a mim, irão aprender comigo coisas que, prontos, fora daquilo do conteúdo já disponível gratuitamente. Mais detalhes estarão disponíveis brevemente, ainda estamos a trabalhar nessa mentoria, mas se vocês querem, comentem aqui já neste vídeo, aqui deixem aqui nos comentários, AM Elite Community, né? Ou Comunidade Elite AM. Mandem também uma mensagem em direto para mim no Instagram, em qualquer uma das minhas contas, tenho 2 contas ali. Deixem ficar aquilo que são primeiro os vossos comentários, o que acharam do vídeo, mas também o vosso interesse em fazerem parte dessa comunidade. As vagas são limitadas. A princípio teremos só 15 vagas, que serão também divididas entre Moçambique, Angola e Portugal. 5 em Angola, 5 em Portugal e 10 para quem está em Moçambique. 20 neste caso. Mas pronto, como vocês já podem imaginar, serão vagas muito concorridas, então não percam tempo, entrem em contato para ter mais informações e fiquem também atentos aos conteúdos que vão seguir, porque claramente vamos já ainda anunciar isso de forma pública, de forma assim mais aberta e ampla. And with that, mais uma vez, a todos vocês, muito, mas muito obrigado. No coração, beijos and stay safe.